E aí, pessoal, que é Gaia, e hoje nós vamos falar sobre encontros de combate em RPG, como equilibrá-los. Esse é um assunto bem complexo e eu vejo muitas pessoas que, na minha opinião, falam informações não muito boas. Vou falar de D&D, encontros em D&D, mas vou falar principalmente ideias gerais que vocês podem aplicar para qualquer RPG. Mas antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, apenas 10% das pessoas que assistem são inscritas no canal, e também vejam os jogos que a gente produz. A gente produz jogos de RPG e também jogos de cartas, jogos de tabuleiro, tá tudo na descrição do vídeo. Tori One é o nome da nossa produtora, só vocês irem na descrição do vídeo e participarem. Sobre encontros de RPG. Isso é um assunto muito, às vezes, polêmico, porque tem um monte de cálculos. O próprio livro do mestre em D&D explica como é que faz os encontros de combate. E antes de mais nada, nós temos que combater essa ideia de equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, especialmente do ponto de vista gameista, do ponto de vista de jogo. Lembrando que as três grandes correntes de pensamento de como abordar o RPG são o joguismo, o RPG como jogo, o RPG como interpretação e simulação, que é o simulacionismo, e o RPG enquanto narração, que é o narrativismo. Então, o aspecto de equilíbrio de encontro tem maior preponderância e importância quando a gente fala do jogo, do gameismo. E isso muitas vezes é uma ilusão. O encontro, porque o que acontece? O que é equilíbrio? Equilíbrio é quando você diz que os personagens estão enfrentando um oponente mais ou menos para o mesmo nível deles. E isso aí também considerando as capacidades especiais de cada jogador. O problema disso é que estamos lidando com uma quantidade de variáveis monstruosa que torna mais ou menos impossível fazer realmente algo equilibrado, 100% equilibrado. Porque um grupo que tenha, por exemplo, mais magos do que guerreiros vai ter um equilíbrio completamente diferente de um grupo majoritariamente de personagens corpo a corpo, ou personagens focados à distância, ou personagens focados em cura, um grupo de clérigos e paladinos. Então, a grande coisa é que, para começar a discussão, o equilíbrio perfeito é impossível. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que é algo que eu já comecei a falar aqui, mas que muita gente não percebe, é que o equilíbrio ele depende de qual vertente você quer participar. Então, existem muitos vídeos falando sobre equilíbrio de qual classe, qual nível, qual coisa. Eu vou ensinar aqui algo que você pode aplicar para D&D, mas também pode aplicar para qualquer RPG. E nas três esferas, nós temos a esfera, como eu falei, a gameista, a simulacionista e a narrativista, certo? Então, vamos primeiro falar sobre o que todo mundo fala que é o método gameista, como equilibrar. Não deixem de lado as questões de classe, questões de nível, de não sei o que importa em qualquer encontro, de qualquer jogo. Tanto o jogo físico, como RPG, quanto o jogo eletrônico de RPG, como MMOs RPGs, Dota, LoL. O que acontece é quando a questão de equilíbrio tem dois fatores fundamentais. Três, mas vamos lá. O primeiro é pontos de vida. Os pontos de vida determinam quanto tempo vai durar um combate, qual é o potencial de permanência dos personagens. Então, como é que você começa? Calcule os pontos de vida do grupo de personagens que você está lidando. Isso aí você vai determinar quanto mais ou menos o grupo pode sobreviver. E, obviamente, percebendo que o guerreiro ele vai estar tancando, vai estar resistindo. Se o guerreiro cair, é mais fácil dos outros, mesmo somando pontos de vida, caírem também. Porque os personagens que têm muitos pontos de vida normalmente também têm mais defesa, mais capacidade de resistir ao dano e tal. Mas, primeiro, veja os pontos de vida dos jogadores. Some todos os pontos de vida, ou equivalente ao sistema de pontos de vida. Contabilize também nisso os pontos de vida curáveis. Então, se você tem clérigo no grupo, existem os pontos de vida efetivos, os pontos de vida totais e os pontos de vida efetivos. Isso é, quantos pontos de vida reais o grupo tem porque o clérigo pode curar, o paladino pode curar e por aí vai. Tem mais detalhes porque você gasta uma ação para curar, então não é tão efetivo, você perde o seu tempo curando, então você está trocando uma ação para dar mais pontos de vida, tem mais complexidades aí, mas você pode também calcular os pontos de vida de magias. Aí você tem a taxa de dano. Qual é a taxa de dano dos jogadores? Aí você bota a taxa de dano por turno, por ataque, e faz uma média. Se o personagem tem mago, faça uma média dos pontos de dano que um mago causa por turno. Porque um combate em D&D raramente dura mais de 10 rodadas. Isso vale para qualquer RPG. Raramente um combate dura mais de 10 rodadas. Contabilize para 10 rodadas.
veja o dano médio do mago, veja como ele funciona e tal. Então veja a taxa de dano dos jogadores. E aí contabiliza os efeitos especiais de confusão, controle, dormir, etc. Esses são os 3 fatores principais. E aí você contabiliza os monstros. Veja os pontos de vida dos monstros, veja a taxa de dano, e ela tem que estar mais ou menos equivalente à dos personagens. Senão, não vai haver um equilíbrio. Os pontos de vida, a taxa de dano e os efeitos especiais. Tenha em mente esses 3 fatores para quando for fazer um método gameista. Então, vamos agora um pouco mais além do gameismo. Vamos um pouco mais além do joguismo, que é o seguinte. Isso sempre se fala de equilíbrio quando está querendo falar, vamos equilibrar as coisas. O personagem vai enfrentar desafios iguais a eles. Só que aí nós temos outros 2 métodos, o simulacionista e o narrativista. O simulacionista, ele pressupõe um mundo real, um mundo simulado, com a interpretação dos personagens. Os personagens são pessoas reais e o mundo é um mundo real, que vive e pulsa independente dos jogadores. E o que acontece? Quando você pensa no método simulacionista, não existe equilíbrio, certo? Equilíbrio não existe. Porque vamos supor, os jogadores vão agora para uma missão enfrentar uma masmorra. A masmorra tá nem aí pro nível dos personagens. Se a masmorra é uma masmorra de goblins, os personagens são jogadores épicos de nível 20, não tem equilíbrio, eles vão chegar e vão destruir todos os goblins. Acabou. Você, então, no método simulacionista, você pensa no mundo e no que faz sentido ao mundo. Você constrói o encontro pela lógica. Se esse é um pântano, e nesse pântano existe, por exemplo, um dragão ancião dormindo nesse pântano, ou existe um dragão adulto dormindo nesse pântano, não importa se os jogadores são de nível 2, de nível 3, não interessa. Se os jogadores cutucarem e passarem pelo covil do dragão, o dragão vai atacá-los e eles vão ser destruídos. Os jogadores vão perder. Não existe, então, essa noção de equilíbrio para o método simulacionista. Esse é um dos métodos que eu mais gosto, que é a ideia de que o mundo é real. Então, você constrói o mundo, você constrói as criaturas, você constrói as coisas, e os jogadores são livres para irem e cutucarem o que eles quiserem. Aí, mas o mestre colocou um encontro muito difícil. Não interessa. O jogador deveria ter pesquisado, os personagens deveriam ter pesquisado do quem mandou você cutucar aquela montanha ali no meio do nada. Fale com a população, veja os monstros. Se você vê que o lugar é todo devastado, não tem nada, você tem que estar com medo. Deve ter um monstro muito poderoso que vai estar espantando os outros monstros. Então, esse é o método simulacionista de equilíbrio, que na verdade construa um mundo e os jogadores são livres para explorar esse mundo à sua revelia, ao seu bel prazer e podendo assim enfrentar coisas muito superiores a eles. E por último, o método narrativista de equilíbrio, que é o seguinte: no narrativismo, via de regra, as histórias seguem em equilíbrio automático com os jogadores. O que isso quer dizer? Se existe uma cena, e essa cena é uma cena de desafio, pressupõe que o desafio é relevante aos personagens, que é como uma história narrada, então ela tem drama, ela se equilibra automaticamente. E como é que isso funciona? Mas então meus personagens épicos vão ser... Como é que há equilíbrio entre meus personagens épicos e os kobolds? Bom, pode ser que os kobolds tenham pego os personagens enquanto eles estão dormindo, enquanto eles estão cansados, enquanto os jogadores estão enfrentando um deus, aparece um kobold e rouba eles. Esse é o ponto. No narrativismo pensa que a cena deve ser dramática, então vai acontecer situações que serão dramáticas aos personagens. E como isso funciona? Normalmente, nos jogos narrativistas, você tem ferramentas de ativar condições ou falhas para conferir pontos de trama aos jogadores. Então, você ativa uma condição na narrativa, tipo, os kobolds pegam vocês dormindo, enquanto vocês estavam sendo seduzidos pelo deus da trapaça, o kobold chegou lá e te roubou. E aí você dá um ponto de trama ao jogador. No final da sessão, esses pontos de trama vão se acumular para os personagens confrontarem o desafio final. Isso é muito comum em jogos de super-heróis, como Mutantes e Malfeitores e semelhantes, onde os jogadores enfrentam um vilão no começo, o vilão foge, não importa quão bons os jogadores são, mas o vilão foge porque o mestre ele vai ativar pontos de falha e condições dos personagens, para que no final eles tenham pontos de trama, pontos heróicos para confrontar o vilão e recuperar as coisas perdidas, ou recuperar a honra perdida, os itens, as pessoas, etc. Então, esses são 3 métodos de equilíbrio, 3 formas de analisar, e uma forma mais generalista de método gameista, percebendo as taxas de pontos de vida, taxa de dano e efeitos especiais. Vamos fazer mais vídeos sobre esses assuntos. Comentem, digam se tem mais vídeos que vocês gostariam que eu falasse sobre teoria do RPG. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal.
Falou!